Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Eu quero tratar com você hoje de um tema extremamente interessante, curioso até. O perigo de vestir-se com um lençol. E nós vamos tratar deste tema à luz de Marcos, capítulo 14, versos 51 e 52. O texto da palavra de Deus diz assim: seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. O contexto aqui é o seguinte: Jerusalém estava numa agitação imensa. Era a festa da Páscoa. A cidade estava alvoroçada. O sinédrio estava trabalhando nos bastidores, urdindo, tramando a morte de Jesus Cristo. O Filho de Deus já havia no cenáculo dado as últimas instruções aos seus discípulos, já havia instituído a ceia e já havia descido naquela noite do cenáculo para o jardim do Getsêmani. Naquele jardim, Jesus trava a maior de todas as batalhas, uma batalha de sangrento suor, quando ele se prostra 3 vezes, em agonia de morte, com a sua alma aflita, entregando-se à vontade do Pai. Diz a Bíblia que esta luta foi tão grande que Jesus chorou com fortes clamores e lágrimas, que Jesus suou sangue e que Jesus se levanta de seus joelhos, consolado por um anjo de Deus, para enfrentar a prisão, para enfrentar o escárnio, para enfrentar a cruz, para enfrentar a morte. Neste momento, quando os discípulos de Jesus estão dormindo no meio da peleja, da batalha, Judas lidera a turba fortemente armada que entra naquela noite no jardim do Getsêmani para prenderem Jesus. Pedro, num lampejo de coragem carnal, pega a sua espada e decepa a orelha de Malco. Jesus o repreende por esta ação e então lançam mão em Jesus e o prendem, porque havia chegado a sua hora. Os discípulos de Jesus fugiram. A multidão alvoroçada, sob o tropel de cavalos, o barulho ensurdecedor da multidão que caminha para ver a cena da prisão de Jesus, está acontecendo naquela noite. E nesse momento, diz a Bíblia, que um jovem da sua casa, do seu quarto, escuta o barulho e quer saber o que está acontecendo, movido pela curiosidade. Não tendo tempo para se vestir, ele se enrola num lençol e sai para o meio da multidão para ver o que estava acontecendo. Este jovem é emblemático. Nós não sabemos quem é este jovem, mas o fato dele vestir-se com um lençol, se misturar no meio da multidão que está levando Jesus, nos sugere algumas lições curiosas, porque houve um momento em que alguém lançou mão dele e quando agarrou, não tinha roupa, só tinha um lençol. Ele fugiu nu, envergonhado, cheio de opróbrio, no meio daquela multidão. O que é que este fato nos ensina? A primeira lição que esse texto nos ensina é o perigo da superficialidade. Lençol não é roupa. Embora cubra o corpo, não tem costura, não tem vínculo, não tem cinto, não tem nada que prende o lençol ao corpo. O que significa isso? Tem muita gente que está entrando para o meio da multidão, que está seguindo a Jesus, mas sem vínculo,
sem aliança, sem compromisso. Gente que apenas está sendo movida pela curiosidade, que está lá para ver o que está acontecendo, para saber das últimas novidades, talvez apenas com um olhar crítico, mas sem qualquer compromisso com o Senhor Jesus. Muitas pessoas hoje estão se vestindo com o lençol da superficialidade. Segundo lugar, esse texto nos ensina o perigo do pragmatismo. Aquele moço deve ter pensado o seguinte: bom, de noite ninguém vai notar que eu estou com um lençol. Vai funcionar, vai dar certo. Eu vou cumprir o meu propósito, eu vou lá para ver o que está acontecendo. E eu vou voltar para casa. Eu não tenho compromisso. Eu não sou um seguidor. Eu sou apenas um espectador. Só quero ver o que está acontecendo. Se vai funcionar, então está ótimo. Se vai dar certo, ok, está resolvido. Parece-nos que hoje o pragmatismo tem sido uma filosofia que governa a maioria das pessoas. As pessoas não estão interessadas hoje em verdade. Elas estão interessadas naquilo que funciona. Elas não perguntam, é certo? Elas perguntam, dá certo? Elas não perguntam se este modelo é certo, é fiel, é verdadeiro. A pergunta da nossa sociedade é, dá resultado? Notem vocês que há muitas igrejas caminhando por este caminho. Mudam a verdade, tiram a essência, não pregam mais o evangelho, não pregam mais a verdade, pregam o que o povo quer, entregam o que o povo gosta. A igreja hoje está se transformando num grande supermercado, com muitas prateleiras, com muitos produtos. O freguês é quem determina. Os bancos estão mandando no púlpito. O que o povo quer? O que o povo gosta? O que o povo prefere? Nós damos o que o povo deseja. Nós somos pragmáticos. Mas este não é o evangelho de Jesus Cristo. Um seguidor de Cristo não pode vestir-se com um lençol, não pode apenas procurar aquilo que funciona, que dá certo, aquilo que produz resultados. Essa foi a mentalidade deste jovem. Em terceiro lugar, esse texto nos fala da falta de compromisso. Talvez aquele moço pensasse assim, eu vou pular da minha cama, me enrolar num lençol, só vou ver rapidamente o que está acontecendo e depois eu volto para a minha cama, volto para o meu quarto. Notem como isso está acontecendo no meio da juventude hoje. Até se estabeleceu um termo para isso, ficar. Quantos rapazes, quantas moças vão para uma festa e ficam com um rapaz hoje, com outro rapaz amanhã, com uma moça hoje, com outra moça amanhã. Há pessoas que vão para uma festa e ficam com 2, 3 rapazes, 2, 3 moças numa mesma festa. Não tem compromisso, não tem aliança, não tem fidelidade, não tem perseverança. Quantas pessoas que estão ficando com Jesus também, ficam com Jesus numa noite de louvor, ficam com Jesus numa programação especial, ficam com Jesus num acampamento, numa conferência, num congresso. Mas quando voltam para casa, não tem mais compromisso, não tem mais aliança, não tem mais integridade no relacionamento. Estão vestindo com um lençol. Quarto lugar, vestir-se com um lençol é extremamente perigoso, porque um lençol é absolutamente vulnerável. Quando alguém lançou a mão naquele rapaz, ele não tinha como se proteger, porque se ele fosse tentar se defender, o lençol cairia. E foi exatamente isso que aconteceu. Tem muitas pessoas seguindo a Jesus, vestindo-se com um lençol. Elas não podem se proteger. Elas estão vulneráveis. Elas estão sujeitas a um ataque repentino, e elas não têm cinturão, e elas não têm costura, e elas não têm vínculos que possam protegê-las. Vestir-se com um lençol não é seguro. Não é seguro.
Há muitas pessoas que estão na igreja, mas estão perdidas. Estão na igreja, mas não conhecem a Jesus. Estão na igreja, mas são apenas curiosos. Estão na igreja apenas para assistir o que está acontecendo. Elas estão querendo ficar perto de Jesus, apenas para ver algum fato extraordinário, apenas para assistir uma cena empolgante, apenas para se misturar no meio da multidão. Mas elas não conhecem a Jesus. Elas não têm compromisso com Jesus. Na hora da batalha, na hora da prova, na hora em que se precisa definir a quem está seguindo, por que está seguindo, elas não têm como se proteger. Quando elas tentarem se defender, esse lençol vai cair, porque elas não têm como se defender diante de um ataque. A grande pergunta é: que tipo de seguidor de Cristo você é? Você é apenas um curioso? Você é apenas um espectador? Você apenas está no meio da multidão? Você apenas tem o seu nome no hall de membros da igreja? Você é apenas um aluno da escola dominical da sua igreja? Você está apenas vestindo-se com um lençol? Você tem apenas compromissos superficiais, epidérmicos, apenas porque funciona, porque é bom, porque dá ibope, porque isso traz algum benefício, alguma vantagem para você? Fazer isso é correr o risco de vestir-se com um lençol. Mas, finalmente, eu penso que vestir-se com um lençol é a mesma coisa de colocar uma máscara. Era noite. As pessoas não tinham, talvez, tanto discernimento para distinguir o que era uma roupa verdadeira, o que era um lençol. Na verdade, aquele lençol era uma máscara. Aquele moço estava tentando se esconder atrás daquele lençol. E não é seguro, é absolutamente arriscado você usar uma máscara. Você aparentar ser um seguidor de Jesus e não ser um seguidor de Jesus. Você aparentar estar comprometido com Jesus e ser apenas um seguidor de longe, um espectador, um curioso. Porque máscara, por mais firme que você a afivele, ela não se encaixa. Uma hora a máscara cai. Uma hora você fica numa situação de constrangimento. Uma hora você não terá segurança para se colocar e se posicionar como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Eu escutei uma história certa feita, muito engraçada, que ilustra esse fato. Era um advogado que abriu o seu escritório e todos os dias ele caminhava para esse escritório, com o seu terno bonito, com a sua gravata de seda, com o seu sapato engraxado, com sua valisa na mão. E ele fazia isso rotineiramente. Ele só tinha um problema. Ele não tinha nenhum cliente ainda. Até o dia em que ele estava no seu escritório e a campainha tocou. Pensou o advogado: chegou o meu primeiro cliente. E ele, para impressionar o cliente, pegou o telefone e começou a desenvolver uma conversa empolgante, como se estivesse tratando com um cliente na linha de um grande negócio, passando a imagem de que ele era um advogado de proa, de projeção, de experiência, que daria a este pretenso cliente que estava perto dele agora a possibilidade de ser um grande e importante advogado a pegar sua causa. Quando aquele advogado terminou aquela empolgante conversa ao telefone e botou o telefone no gancho e disse para o seu pretenso cliente: pois não, eu estou às suas ordens. Aquela pessoa espantada olhou para o advogado e disse: eu não estou entendendo. Eu sou o homem da empresa telefônica desta cidade e eu vim ligar o seu telefone porque o seu telefone está desligado. Não funciona. A máscara caiu. A mentira apareceu. E aquele advogado sentiu-se extremamente desconfortável e constrangido porque a máscara acabava de cair. Usar máscara não é seguro. Você precisa ser íntegro.
você precisa ser sincero. Você não pode vestir-se com um lençol. Não é seguro vestir-se com um lençol. Aquele moço, no meio daquela multidão, teve o seu lençol arrancado e ele fugiu nu, envergonhado, carregado de opróbrio. Esta é uma verdade, esta é uma lição para você e para mim. Não seja apenas um seguidor superficial, apenas porque todo mundo está fazendo, porque talvez ninguém vai notar você no meio da multidão. Tenha compromisso com Jesus, tenha aliança com Jesus, ande com Ele como um discípulo verdadeiro, como alguém que o conheça, que o ama e que vai fazer da sua vida uma caminhada bonita, fiel, íntegra com o Filho de Deus. Eu quero orar em seu favor. Talvez você que está me assistindo apenas frequenta uma igreja, ou talvez apenas está lá no meio da multidão. Talvez seus pais são crentes, mas você ainda não teve uma experiência verdadeira com o Senhor. Agora mesmo, entregue-se a Jesus. Seja um discípulo verdadeiro. Seja um seguidor de perto, comprometido com Jesus. Deixe de vestir-se com um lençol. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por este episódio. Obrigado pelas lições que nós podemos aprender desse texto. Aplica agora a Tua palavra ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.